Olá pessoal, eu sou Kleber Rocha Pires e vou apresentar para vocês algumas dicas para estratégias para lidar com conflitos no ambiente de projetos. Eu sou estudante do curso de MBA, Gestão de Projetos, do Centro Universitário Unifiel. Espero que vocês gostem. Vamos começar. Nós vamos falar um pouco de dicas e estratégias para a gestão de conflitos. E o principal objetivo da apresentação é passar um pouco para vocês as explicações sobre conflitos no ambiente de projetos, alguns efeitos que isso causa no ambiente, no projeto e algumas estratégias para mitigar esses problemas. Queria começar com um caso real, uma historinha. Vamos lá. Certa vez, duas irmãs disputavam uma laranja. Sem meios de entrar num acordo e sem perceberem, elas estavam sendo observadas pelo pai. Ele espiava lá da cozinha. Elas discutiam, uma tentando provar para a outra quem era a verdadeira merecedora da laranja. Quando a discussão já estava partindo assim para um descontrole total, a ponto de se pegarem no tapa, o pai resolveu intervir. Ele pegou e dividiu a laranja ao meio e deu uma banda para cada uma. Uma das partes interessadas pegou a banda dela da laranja e foi para a cozinha, né? Pegou um copo e espremeu essa laranja no copo. Ela olhou frustrada para o copo, essa pequena quantidade de suco que deu, e atirou longe a casca da laranja lá no meio do quintal. Seu bico de emburrada parecia uma tromba. Agora a outra parte. Enquanto isso, lá na cozinha, a outra irmã foi até o armário e pegou um velho canivete. Cortou a laranja em 4 pedaços, desprendeu delicadamente os gomos da meia laranja que te restou e se perguntou: será que vai dar para fazer um doce com tão pouca casca? Imagina o nível de satisfação dessas duas. Vamos refletir um pouco. Será que a solução adotada pelo pai foi a melhor solução possível? Qual era o objetivo de cada irmã? As suas necessidades eram contrárias ou poderiam ter sido conciliadas? Quem realmente tinha poder nessa negociação? Vamos começar então os nossos conceitos e aspectos de conflitos. Então, vamos para a definição, né? O que é o conflito? Né? Conflito nada mais é, ele é meramente a existência de opiniões divergentes ou incompatíveis. O conflito é um choque ou oposição entre ideias. Ele ocorre quando o comportamento impede ou dificulta a realização de objetivos. Quando pensamos em conflitos, logo associamos essa ideia a desentendimentos, brigas, mas o conflito não é só sinônimo de problemas. É um dos conceitos mais antigos que o ser humano se depara. Eles fazem parte do processo de evolução dos seres humanos e são necessários na nossa vida
para o desenvolvimento, crescimento de qualquer sistema familiar, social, político e organizacional. Os conflitos acontecem quando há diferentes interpretações sobre o mesmo problema. Isso é muito comum, pois quase todas as pessoas têm percepções distorcidas de como as coisas realmente são, né? O conflito é considerado um dos pontos centrais no gerenciamento de relacionamento dentro de equipes de projeto, devido às suas diversidades. Durante o desenvolvimento de um projeto, gerenciar conflitos é um desafio para o gerente de projeto. O GP sempre deve utilizar essas situações como forma de liderar e agir como um mediador. Então vamos falar um pouquinho de fatores positivos do conflito. Devemos eliminar do nosso entendimento que os conflitos estão sempre ligados a coisas ruins. Se a gestão de conflito é feita de forma adequada, os conflitos oferecem benefícios para os envolvidos e para as empresas. Ou seja, o conflito tende a ser algo positivo no relacionamento humano. Vamos ver algum desses aspectos. Ele motiva e ele estimula a motivação do grupo. Ele tem uma gestão proativa de problemas e solução. As pessoas elas se comportam de maneira proativa. Une as equipes por algum ideal. Nos ajuda a enfrentar a realidade. Ajuda muito no discernimento do conhecimento. Essa disseminação é muito importante para o grupo, porque a discussão pode ajudar nesse sentido. Estimula a criatividade e foca o objetivo, né? Os resultados de um projeto. O fator de crescimento para os indivíduos também é um ponto positivo. E para a empresa também. Agora vamos falar também dos fatores negativos, né? A produção baixa do grupo, né? A confiança fica prejudicada, antagonismo na identidade do grupo, né? A não fluidez de informações e omissões propositais causa problemas de baixa estima, gera muito retrabalho, gera custo e tempo também é um grande problema. O fluxo decisório da equipe, do projeto é prejudicado. Acontecem os boicotes, né? Até tendência a fraudes. Mas vale lembrar que esses fatores são negativos quando é ignorado, né? Ele é mal gerenciado. Então a gente tem uma certa dificuldade, né? Ele é tratado, os problemas, os conflitos são tratados de forma inadequada e isso se torna replicante. Então começa a nascer outros conflitos, né? O processo fica totalmente prejudicial. Mas o que é realmente a gestão de conflitos? Primeiro vamos falar sobre alguns mitos de conflitos. Sozinho os conflitos se resolvem.
Confrontos pessoais são sempre desagradáveis. Conflito é sinal de não gerenciamento. Conflitos pessoais são um descaso com o projeto ou com a empresa. A raiva, sempre inadequada, é sempre negativa e destrutiva. Murphy não existe. Então percebemos que a gestão positiva ela é importante no projeto e na vida da empresa. Mas também quando isso é mal gerenciado, é uma série de problemas que acontecem. E além disso, é muito importante não acreditarmos nesses mitos. As pessoas têm o direito de se discordarem. É claro que essas discordâncias podem se transformar em disputas, mas não existe mais espaço nos projetos e nas empresas para eternos rebeldes sem causa, que se manifestam com a ira, né, uma ira gratuita. Então, devido a esse impacto negativo que esses indivíduos causam sobre a moral, sobre a produtividade, então eles são banidos constantemente das empresas. Não existe mais espaço para pessoas assim. Vamos ver então o que é a gestão de conflitos. É uma parte da gestão especializada na administração dos conflitos entre indivíduos de uma mesma organização ou com outras organizações. Então, existem algumas técnicas, práticas e alguns processos que podem ser utilizados para a gestão de conflitos. Ela oferece inúmeras alternativas para as pessoas liderarem e trabalharem com conflitos. Então, esses conflitos podem ser ignorados, abafados, sanados, ou se transformar em elementos de crescimento para a empresa, para uma sociedade, né? Então, cada solução ela implica em novas mudanças, novas formas de gerenciamento. Algumas alternativas adotadas elas têm sido inadequadas em busca de soluções, e outras têm sido mais adequadas e eficientes. A aplicação de modelos, como a omissão, por exemplo, o uso da autoridade, a manipulação, o voto, unanimidade, consenso, negociação e a confrontação, elas se relacionam e elas possuem um certo grau de assertividade. Isso vai variar de acordo com a habilidade do mediador. Então, vamos identificar alguns conflitos e os estágios dele. Então, existe o conflito interno, né? O conflito interno é uma perturbação que surge em uma pessoa, quando os objetivos, valores ou experiências estão além do nível de conforto ou estão em conflitos. Há um abismo entre o que a pessoa diz e o que ela faz. Tem um conflito interpessoal, aquele que existe entre os indivíduos. Vale citar que surge quando as quatro necessidades psicológicas básicas de um indivíduo são violadas. Então ele não é mais valorizado e tratado como indivíduo. Ele não tem, ele perde, né? Ele sempre tem uma necessidade de estar no controle. Todo mundo tem essa necessidade. Isso também não é respeitado. Ele para de ter autoestima. Então, se a autoestima do indivíduo é violada, também é um problema. E ele deixa de ser coerente, né? Isso prejudica muito a equipe e a forma de trabalho.
Então, de acordo com essas violações, então pode surgir algumas reações. Ele vai revidar aquela história do não fico bravo, mas eu me vingo. Ele pode querer dominar, né? Aquela história do quero tudo do meu jeito, tem que fazer da minha maneira. Ele se isola, é muito ruim também. Ou ele pode reagir cooperando. Essa seria a melhor opção para enfrentar problemas de conflito. Então, vamos falar um pouquinho das dinâmicas de conflitos. Então, existe um conflito dentro dos grupos, né? Esse tipo de conflito, ele é interno. Os indivíduos não devem apenas eles não devem lidar apenas um com os outros, mas com a interação de todos os participantes. Geralmente, os conflitos de grupos podem ser ampliar para políticas, fofocas, insinuações, né? Existe também o conflito entre grupos. Esse é um pouco mais complexo, é mais sério também para um projeto, para uma empresa. Deve ser identificado o evento que está causando esse conflito, né? E se passou de uma situação localizada para um conflito maior envolvendo mais pessoas. Então, o conflito ele pode atingir alguns estágios. Então, o primeiro estágio aí são as preocupações, as disputas diárias, né? E elas podem ser resolvidas buscando um caso que já aconteceu dentro da empresa, dentro do grupo, que o gerente de projeto já passou por aquilo, e copiar essa solução, né, e aplicar ali naquele tipo de disputa. Tem um segundo estágio, os desafios são mais significativos e o envolvimento é altamente emocional, né? As pessoas tomam emocionalmente aqueles problemas, elas levam para o lado pessoal. Então isso tem que ser administrado de uma maneira mais técnica, né? Existem treinamentos, técnicas de administração específicas para lidar com esses aspectos emocionais. E depois do terceiro estágio, aí já está, né? O bicho já está pegando aí. As batalhas abertas. As pessoas podem ficar agressivas uma com as outras e já nesse ponto o desejo de vencer é superado pelo desejo de punir. As pessoas deixam né, de lutar pelo objetivo do projeto, né, e começam a querer punir as outras, correr atrás do culpado. Então, quando chegar nesse nível aí, somente as normas da empresa, né, aquela famosa crachazada, e o gerente, o sponsor do projeto é que pode resolver isso. Por um nível bastante complicado. Então, mas existem também alguns estilos, né? Estilos de administrar, né? Então, nós podemos selecionar aqui uns 5 estilos diferentes de administração de conflitos. E aí o GP pode utilizar um mais adequado para aquele conflito específico, né? Então tem o tipo colaborador. Então todos são beneficiados, os indivíduos buscam a troca de informação e esse tipo de estratégia está associada à solução de problemas complexos. Estimula o raciocínio, né?
o lado criativo das pessoas tende a aflorar melhor. E uma outra vantagem é o desenvolvimento de alternativas. Mas, como, né, tudo tem dois lados, ele não é eficaz quando as partes não estão comprometidas e o tempo é limitado. E o tempo é um grande problema, né? Tem um estilo também condescendente. Ele é chamado de apaziguador, valoriza os outros e rebaixa até a si próprio, né? Fazendo que as pessoas reflitam a falta de autoestima do indivíduo. Esse tipo de estratégia elimina as diferenças entre as partes e busca o consenso. Então, quando ela é usada com eficácia, ela pode preservar o relacionamento, né, das pessoas. Mas quando ela é usada assim conscientemente, pode levar ao desrespeito, né, que é uma perda aí complicada, né? Tem um estilo dominador também. Ele é o oposto do outro, né, do condescendente. Ele enfatiza a pessoa, o eu. E até negligencia a necessidade dos outros. Então, ela é uma estratégia eficaz quando uma decisão é necessária. É um estilo despreocupado, né? Então, o gerente não dá valor a si mesmo nem aos outros. Ela pode ser utilizada para sair dos eventos, deixando que os outros lutem aí pelos resultados. Ela pode ser uma forma de ganhar tempo, mas deve ser usada de forma muito sábia, para não causar, né, outros problemas. Aquele cara que se omite, aquele cara que não participa. E a concessão mútua. Ela é eficaz quando as duas partes estão certas. Pode significar dividir diferenças ou troca de concessões. Ela implica em uma alta capacidade de negociação. Uma estratégia muito importante é criar confiança. Então, até uma pesquisa aí recente, que entre os itens mais importantes para o ser humano trabalhar, nos itens citados foi que as pessoas gostam de trabalhar sob comando de seres humanos confiáveis. Quem que não gosta de trabalhar junto com uma pessoa que você confia? Confiar no chefe, confiar no gerente é muito importante. Aqueles que nos defendem, que defende a equipe. Então, tem alguns princípios aí, né, que ajudam a manter um relacionamento positivo, né, durante o conflito. Então, o primeiro deles é seja empático. Então, a empatia é uma habilidade de se colocar no lugar do outro. Ela nos ajuda a compreender as razões, por mais estranhas que pareçam, que levou alguém a tomar uma decisão que nós jamais tomaríamos. Se colocar no lugar do outro. Ouça os dois lados. Para ser justo, é fundamental que o gerente de projeto entenda os pontos de vista conflitantes entre as pessoas envolvidas antes de tomar qualquer decisão, né? Então, sempre escutar bastante o outro lado, os dois lados. Então, para gerenciar conflito, isso é muito importante, saber ouvir. Estimule a participação igual, né? Então, deixar as pessoas participarem, né? Estimular a participação é muito importante. Ter a capacidade de ouvir, mais uma vez, o gerente, o administrador de conflitos, ele precisa saber ouvir.
Reservar o tempo para repensar também é muito importante. Além de ouvir, nós temos que repensar certos pontos. Agora, diferenciar fatos de opiniões também é importante, né, gente? Fato é uma coisa, opinião é outra. Focalizar o problema e não as pessoas, né? Às vezes a gente coloca as pessoas na frente do problema, achando que as pessoas são um problema. Então é complicado fazer isso. Melhor a gente focalizar o problema primeiro. Então, continuando com relação à postura, ao comportamento, né? É bom o gerente de projeto ter uma postura racional sempre. Nunca se omitir. Sempre ele está participando, né? Não formular ideias inteiras a partir de fragmentos de informação. Então, às vezes a gente ouve uma frase, ouve um ponto e já toma aquilo como uma verdade absoluta e já formula uma ideia completa. É importante a gente prestar mais atenção nisso. Não emitir juízo de forma precipitada, né? Que é uma consequência aí de formular ideias inteiras a partir de fragmentos. Né? Julgar precipitadamente. Então é até melhor não emitir um juízo, né? Uma opinião, do que fazer um julgamento precipitado. Agora, aquela história de obrigar as pessoas a escrever quando elas estão na reunião, não é reunião, não é a questão da ata, mas conversar com as pessoas, escreve aí o que eu estou falando, escreve aí o que você tem que fazer. É muito chato, né? Deixa a pessoa por conta dela, ela sabe da responsabilidade, ela precisa entender essa responsabilidade. Não prometer se não tiver o total condição e domínio daquilo que está se prometendo, né, gente? É muito complicado a gente tomar uma posição de comprometimento numa reunião, numa gestão de conflito e não cumprir com o que prometeu. E o mais importante, se prometeu, cumpra. A credibilidade está muito, muito ligada nisso, né? Então, aquelas pessoas que se comprometem, né, e prometem as coisas, elas precisam cumprir aí mesmo que sejam coisas difíceis de se fazer. Então, essas são as posturas aí que a parte comportamental que é legal. Agora alguns cuidados também, né? Cuidado com o gerenciamento agressivo e manipulador. É aquele gerente que tem uma pegada agressiva, gosta de manipular as pessoas. Isso já não é mais visto como algo legal em termos de gerenciamento, de gestão de equipes, de projetos. Porque as pessoas são inteligentes, né? Nós vivemos na era da informação com indivíduos que pensam, que estudam. Então, é muito ruim, né? Ser agressivo, desrespeitoso com a pessoa, tentar manipular de forma muito aberta, assim, de uma forma agressiva. Realmente é muito complicado isso. O mais importante, comunicação. A comunicação na gestão de conflitos é uma coisa primordial. Com tanta tecnologia, não se utilizar de uma boa comunicação é um defeito grave para qualquer gerente de projeto. Então, existe e-mails, telefones, né, ferramentas, a internet,
tudo hoje, qualquer horário, qualquer fuso horário, você consegue reunir equipes, você consegue passar informações, você consegue se comunicar. Então é importante se utilizar desses meios de comunicação, dessas ferramentas, de forma benéfica. E não é exagerar na comunicação, mas é utilizá-la de forma inteligente, né? De forma prática, para que todos recebam a informação e todos interajam também nessa comunicação. Para dizer que depois eu não sabia, eu não fui comunicado. Então, a utilização da comunicação é fundamental. Bom, nós falamos então um pouco dos conceitos e os aspectos de conflitos. Falamos um pouco da gestão, né, uma forma. Falamos muito mais de formas comportamentais, né, porque um pouco dessa apresentação foi um lado mais comportamental, administrativo, de liderar, de gestão de conflitos. Existem outros assuntos ligados mais a ferramentas, processos mais específicos, mas o aspecto que a gente quis abordar aqui foi realmente o comportamental. E também falamos um pouco da prática, né? Como agir, né? De como fazer aí para ajudar no gerenciamento de conflito, com relação à equipe. Bom, eu vou postar lá no fórum, né? O material que eu usei que eu montei como roteiro dessa apresentação. E eu gostaria de que as pessoas postassem suas dúvidas, críticas, comentários a respeito desse assunto. É um assunto legal, importante e precisa ser discutido bastante, né? O pessoal que está se envolvendo com gestão de projetos, gestão de conflitos, de gestão administrativa. Legal participar. Eu gostaria muito que as pessoas pudessem participar. Então, assim, eu queria propor também uma interatividade com o pessoal aí, somente do nosso curso que precisa estar interagindo, né? Afinal, parte da nota também é decorrente dessa interatividade. Que os colegas colocassem lá no fórum alguma experiência, alguma situação de gestão de conflitos que ele tenha vivenciado, como que ele, né, resolveu esse problema, como esse conflito foi resolvido e se hoje, né, ele resolveria da mesma maneira. Você podia pensar no assunto, se vocês quiserem colocar lá no fórum, poxa, acho que ficaria legal. Bom, obrigado e até mais.